Boa tarde, senhores. Vamos falar agora sobre estrutura, fuselagem. Fuselagem, descrição geral. A fuselagem do BK é uma construção convencional semi-monocoque. Ela é constituída por estrutura da fuselagem, componentes da fuselagem, componentes de material composto da fuselagem. Materiais. Os materiais usados são alumínio, titânio, Kevlar e carbono. Componentes da fuselagem. Os componentes da fuselagem são fuselagem, estrutura da cabine, teto da cabine, cockpit, cabine e piso de carga, transmissão e compartimento dos motores, cone de cauda e montagem do cone, para-brisas do cockpit, painéis de acesso e portas, porta de acesso do EPU, que é a fonte externa, portas da tripulação, porta dos passageiros e portas de carga, e capotas. Revestimento externo. O revestimento externo ele consiste em chapas de alumínio. Como um preventivo contra a corrosão, todas as superfícies de alumínio expostas à corrosão atmosférica, elas são anodizadas e adicionalmente pintadas. O uso combinado de painéis sanduíche de alumínio anodizado, carbono e Kevlar resulta em baixo peso da fuselagem, enquanto mantém alta integridade estrutural. Planos de referência. As coordenadas do quadro do BK-117C2 são definidas de acordo com a norma Lima November 65619. Todas as dimensões são fornecidas no sistema métrico, em milímetros. Os planos de referência são usados para determinar localizações dentro do helicóptero. Definições. As localizações do helicóptero podem ser determinadas em relação às estações da fuselagem, linhas de corte e linhas de água, medidas em milímetro, a partir de pontos de referência conhecidos. Estações de fuselagem, linhas de corte e linhas de água são planos perpendiculares entre si. Estação da fuselagem, Sierra Tango Alpha. As estações da fuselagem são planos verticais, perpendiculares e medidos ao longo do eixo longitudinal do helicóptero. O número de estações refere-se a posições dos pontos medidos em relação ao plano de referência. A estação 0 é um plano vertical imaginário à frente do nariz da aeronave, a partir do qual todas as distâncias horizontais são medidas para fins de equilíbrio. Linhas de corte BL. As linhas de corte são planos verticais, perpendiculares e medidos à esquerda e à direita ao longo do eixo lateral. O comprimento das linhas de corte se refere à posição dos pontos medidos em direção ao plano médio. As linhas de corte é o plano na linha central longitudinal. Linhas de água, WL. As linhas de água são planos horizontais, perpendiculares e medidos ao longo do eixo vertical. O número de linhas de água refere-se à posição dos pontos medidos em relação ao plano de referência. A linha de água 0 é um plano de 1505 milímetros abaixo do lado superior do piso da cabine. Linhas de quadro inclinado. O quadro inclinado refere-se à posição do ponto medido em direção à estação na linha de água 1505. Elemento de referência, RD. O elemento de referência é um plano vertical, imaginário, à frente do nariz da aeronave. A estação está localizada a 3.950 milímetros à frente dos pontos de nivelamento.
LP3 e 21. Nivelamento e verificação dimensional. O helicóptero é nivelado e verificado dimensionalmente de acordo com o procedimento especificado. Isso é para verificar todas as dimensões do projeto. A folha de dados de nivelamento deve ser mantida nos registros históricos para referência futura. Os pontos de nivelamento são marcados com círculos vermelhos. Este procedimento deve ser repetido após grandes modificações ou reparo ou após pouso duro. Procedimento: nivelamento do helicóptero deve ser realizado em hangar fechado, sem correntes de ar e com temperatura estabilizada. As seguintes atividades devem ser realizadas: remover o equipamento externo instalado, nivelar o helicóptero, verificar os pontos de medição horizontal e vertical, verificar os ângulos e registrar todos os resultados de medição no registro de nivelamento do BK-117 Charlie 2. Estrutura da cabine. A estrutura da cabine é um componente estrutural de uma peça única. Ela é construída com um perfil oco feito de material composto, principalmente fibra de carbono. Ela fornece o suporte estrutural para a montagem dos para-brisas, das janelas do nariz, das portas do piloto e copiloto e das portas deslizantes. A extremidade superior do garfo da coluna central do para-brisa aloja o painel superior. As porcas de fixação nas áreas dos perfis da moldura da janela são instaladas para a fixação das janelas frontal e do nariz. Teto da cabine. O teto da cabine cobre a estrutura da cabine. Ele também funciona como uma carenagem para o sistema das hastes de controle do rotor principal. O teto da cabine é feito de material composto de fibra de carbono. Ele é rebitado na estrutura da cabine. Estrutura principal. Revestimentos laterais. O lado esquerdo e direito formam as seções laterais da fuselagem. Eles conectam a parte inferior com a transmissão e a estrutura do motor, bem como a estrutura traseira. Os revestimentos laterais transferem todas as forças de carga para cima para o motor ou para baixo para o trem de pouso, resultantes da fuselagem. Os revestimentos laterais são divididos em estrutura do lado inferior, estrutura do meio, estrutura do lado posterior. As partes estruturais dos revestimentos laterais são feitas de chapas de alumínio anodizado. As chapas laterais também alojam os degraus de acesso para manutenção, um de cada lado. Estrutura superior. A estrutura superior envolve a célula da aeronave e cria o teto da cabine. Ela é composta por plataforma da transmissão, plataforma do motor, plataforma traseira com cone de cauda. O piso da transmissão suporta a transmissão principal e o sistema de óleo. São transmitidas todas as forças de sustentação. Ele é feito em alumínio. O piso do motor suporta os dois motores. Ele é construído com armações e longarinas de alumínio. As chapas são feitas de titânio. O cone é fixado nas cavernas de primeira ordem. Ela é desenhada com uma construção semicoque e é feita de alumínio. O revestimento é parcialmente de titânio. As longarinas de anteparo lateral são rebitadas no piso do motor para apoiar o cone de cauda. Elas transferem as cargas para o quadro inclinado. O piso traseiro é apoiado pela estrutura inclinada. Ele é feito de alumínio. Estrutura do nariz. A estrutura do nariz forma a extremidade dianteira. Ela é feita de um revestimento de Kevlar sobre uma estrutura Inomex. Dois painéis retangulares são fixados à estrutura inferior do nariz com fechos tipo canlock. Esses painéis
permitem o acesso às hastes inferiores de controle de voo e aos equipamentos dianteiros abaixo do piso. Carenagem inferior. A carenagem inferior forma a base da fuselagem. Ela consiste em quadro de estrutura primária, estação 3125 e estação 5025, quadros da estação 4015 e estação 5645 e revestimento inferior. Entre a estação 3125 e a estação 5025 estão instalados os tanques de combustível principal dianteiro e os tanques de alimentação. O revestimento inferior é feito de fibra e colmeia e é equipado com aberturas para acesso às bombas dos tanques de combustível e válvulas de drenagem. A cablagem elétrica para as bombas de combustível são direcionadas através de tubos colados na carenagem inferior. A parte traseira inferior forma a extremidade traseira da estrutura inferior. Ela é feita de um revestimento de Kevlar sobre a estrutura de Nomex. O tanque principal traseiro é instalado no compartimento da estação 5025 e 5645. A estrutura traseira inferior contém um pequeno compartimento onde é instalado o equipamento aviônico, opcional. O compartimento é acessível pela parte traseira do piso do compartimento de carga. Piso. O piso do assoalho se estende pela cabine e compartimento de carga no mesmo nível. Ele suporta os assentos e parte dos equipamentos internos da aeronave. Ele possui uma construção em sanduíche de honeycomb, de alumínio, com um máximo de 6.000 newtons por metro quadrado de carga. As chapas dos canais laterais do piso são feitas de alumínio. Piso da cabine. A chapa do piso da cabine possui recortes e pontos de fixação para elementos de controle de voo e cablagens. Ele também possui pontos de fixação para os trilhos guia dos assentos do piloto e do copiloto. Piso da cabine e carga. O piso da cabine e compartimento de carga possuem trilhos no sentido longitudinal que permitem a instalação de assentos de passageiros ou a fixação de carga. Os tubos servem também como conexões de ventilação do tanque de combustível. Piso de carga. A chapa do piso do compartimento de carga também possui trilhos e estão alinhados com o da cabine. Esta chapa dá acesso ao compartimento do equipamento opcional na parte traseira. Chapa dos canais laterais. As chapas dos canais laterais fecham a área entre as chapas do piso e a cobertura lateral. Elas são complementos às chapas do piso com a parte da estrutura de transporte. Com isso, senhores, nós chegamos ao final da primeira parte da estrutura e continuaremos na segunda parte. Esperamos que tenham gostado e compreendido bem. Muito obrigado.